para as pessoas que estão em casa. Nossa audiência está maior do que da Globo, né? Então, as Bíblias, a gente percebeu que 2, 3 vezes a leitura era diferente daquilo que eu estava acompanhando. É tudo a mesma coisa? A Bíblia são todas iguais? Ou elas são diferentes? O que muda de uma para outra? A que eu tenho, ela não vale? Vale, não só se é católica, também a outra vale, né? As diferenças são na tradução. Então, o que a gente percebe, por exemplo, na leitura, é comum o pessoal dizer assim: ai, mas está tudo diferente. Não está tudo diferente. É uma ou outra palavra, tem diferença. Se perguntar qual é a melhor, tudo igual. Não, também não é tudo igual. Mas, por exemplo, uma muito usada nas comunidades é a Bíblia Pastoral, né? A nível de catequese, a nível de grupos, é a Bíblia excelente, boa, né? O ideal mesmo, e o padre disse que com o tempo nós vamos fazer, é primeiro um curso de grego e hebraico aqui para os leigos de São Sebastião do Caí, e aí a gente não vai usar mais a tradução em português, nós vamos usar os originais, tá? Então aí sim, mas por enquanto é importante ter uma Bíblia. E gente, Bíblia não é para ficar na estante aberta, tá? Bíblia é para a gente ler, é para a gente escutar, meditar, vir fazer o curso, fazer as tarefas de ler antes de dormir, o que a professora pede, né? E é para isso, porque muitos católicos estão transformando a Bíblia em amuleto. Então, se a Bíblia estiver aberta lá no Salmo não sei quanto, nada vai acontecer na minha casa. Ninguém vai roubar. Olha, se a tua casa estiver na mira do ladrão, vai a casa e vai a Bíblia também. Principalmente se ela for cara, tá? Então fique tranquilo, não é para isso que ela serve, ela não é amuleto, ela é para a gente ler, ela deve estar em casa, cada família deveria ter a sua, né? E com o tempo eu vi Bíblias aqui bem riscada, quer dizer, bem anotada, lê, medita, anota e tudo mais. Então o importante é ter, o importante é usar o material, né? Então seria aqui na paróquia estão vendendo a Bíblia da Pastoral, é excelente. Quem tem a sua da Ave Maria é boa. Também quem tem a evangélica, né, que está participando, também é boa, né? Tem diferença nos livros, mas é a palavra de Deus traduzida e tudo mais, certo? Então não tenha problema. Dentro dos aspectos da comunidade, né, o contexto aqui, os judeus cristãos ligados às sinagogas, tinha um grupinho dentro da comunidade que queria permanecer como cristão às escondidas. Então nós vamos ter o Nicodemos, que está lá no capítulo 3, que vocês podem ler antes de dormir, porque o texto é longo. A história do Nicodemos, ele vem à noite procurar Jesus e diz que ele é um dos que é cristão às escondidas. A impressão que dá ao longo do Evangelho de João, que a comunidade questiona essa prática, porque é muito simples. Quer dizer, alguns perdem tudo, coloca a sua situação em perigo em relação à família e à própria sociedade, porque se tornaram cristãos. E outros continuam com todo o privilégio da sinagoga e as escondidas. Então, eu sou cristão. Parece muito cômodo. Então, como aparece ali no João, então alguns eu acho que estão questionando. Só que esse aspecto também é muito presente na nossa sociedade. Alguns até poderiam carregar esse título, católico às escondidas.
Porque vem na igreja, reza, comunga, da porta para fora já sai dando pontapé. Desrespeita, não respeita o outro, não respeita a esposa não respeita o marido, né? Na empresa, salário injusto, corrupção. Isso é um católico. Eu espero que seja dos mais escondidos. Então, a gente tem que pensar bem nessa prática. Ali nós temos o Nicodemos, o tal do José de Arimateia, aquele do também é a mesma coisa. Então, alguns querendo viver desta forma, quer dizer, as claras judeu, e ainda chefes, porque tanto Nicodemos como o José de Arimateia são não gente simples do judaísmo. Porque o José de Arimateia tem a possibilidade até de pedir permissão, quer dizer, tem condições de entrar num lugar que poucos entravam. E o Nicodemos fica claro ali no diálogo que vocês vão ler antes de dormir, antes da aula do professor Cássio. Né? Então, vocês percebem ali pessoas que querem ter essa vida dupla. E eu digo, no nosso meio também tem os cristãos que tem vida dupla, quer dizer, vem na igreja, comunga, com medo de, se não fizer isso, ir para o inferno, mas do lado de fora esquece o inferno e faz a vida do outro um inferno, né? Então, as questões aqui ficou meio estranho, cristãos judeus. Esse aqui o que eu quis colocar alguns que entraram na comunidade e que lá pelas tantas, ou porque não se aplicaram na formação, ou porque eram sensíveis demais, abandonaram a caminhada. Então nós temos ali o capítulo, principalmente esses 6, alguém pega João 6, os 60 a 66. Capítulo 6, quem quer ler esse daqui? Lê para nós. 6, 60 a 66. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhes perguntou: isso escandaliza vocês? Imagine então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde estava antes. O Espírito é que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus sabia desde o começo que eram aqueles que não acreditavam e quem seria o traidor, e acrescentou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se não lhe é concebido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então, alguns, diante daquilo que Jesus ensinava, ou da prática cristã, disseram: isso é duro demais, e foram embora, né? Então, ainda aqui ele faz anúncio do traidor, e eu falo assim, que pelo menos esses foram coerentes. Não é para mim, eu não dou conta, eu não vivo isso, não aceito essa prática, e foram embora. E aqui o texto vai começar a mostrar Judas, que permanece. Quer dizer, esses pelo menos foram verdadeiros. E Judas permanece até o fim para
e atrai o mestre e tirar vantagem. Então, esses que durante a caminhada, qualquer coisinha se escandaliza. Chega aqui na paróquia, chega na secretaria, o padre não está muito bom, pronto, não volto mais lá. O padre estava com uma cara, quer dizer, peraí, né? Bom, isso não acontece aqui, mas em todo caso, né, alguém diz uma palavrinha de nada, questiona o que, às vezes até para ajudar a crescer, é tão sensível, pronto, não volto mais, lá eu não ponho mais os meus pés. Catequistas, pessoal da liturgia e tudo mais, gente, tem que crescer. Eu citei o padre porque é muito comum a gente escutar isso. É gente como nós, um dia pode não estar bom mesmo, e daí? Né? Então, alguns que também por falta de uma formação, e daí nós temos uma parcela de culpa enquanto igreja, eu digo nós, mas não sou eu, bispos, padres e outros, e nós também, aí eu me incluo, porque muitas vezes é oferecido e o povo não participa, né? E aí fica aquela fé do dia da primeira comunhão. Eu falo sempre que numa grande maioria, a impressão que eu tenho de olhar assim é que nós temos muita gente na igreja com a roupinha do dia da primeira comunhão, doutores nas suas áreas, cresceram profissionalmente, mas a nível da fé tá com a catequese que fez até a primeira Eucaristia. E aí na primeira dificuldade ou na primeira questionamento em relação à própria doutrina, se escandaliza e vai embora. Então a gente é necessário crescer. Paulo vai dizer isso também em suas cartas, né? Vai falar de fortes e fracos. Pede aos fortes que tenham paciência, mas fala aos fracos, vocês tratem de crescer. Então é esse o conceito aqui presente. A terceira fase, bom, nós passamos por esses 5 grupos da comunidade. Então, com todos esses conflitos, com todos esses problemas, a comunidade joanina tinha tudo para dar errado e deu certo. Então, quando a gente quer, é capaz de fazer a coisa caminhar. A terceira fase, no ano 100, aqui nós já passamos, a comunidade já caminhou. Se aquela datação que nós colocamos está mais ou menos correta, do ano 30 ao ano 100 já tem uma boa caminhada. E a comunidade se desenvolveu, o Evangelho de João já está pronto, como nós conhecemos até o capítulo 20. Só falta o capítulo 21, que é um acréscimo depois. E nesse momento essa comunidade começa a viver outros conflitos. Nasce um problema na comunidade, que é um problema de doutrina e que vai dividir a comunidade. Então, agora, no ano 100, vamos lidar com outro problema, que esse problema vocês vão ver um pouquinho mais com o professor da próxima aula, que envolve as cartas joaninas, principalmente a primeira carta. Vamos, agora vocês vão achar primeira carta de João. Primeira carta de João está lá pertinho do Apocalipse, pode folhear aí com vontade. Grudado com o Apocalipse, quase grudado, bem lá no final. Vocês têm lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 19. Isso, quem achou?
Acharam a carta de João? Você quer ler para nós? Capítulo 2. Ah, não, esse é o Apocalipse. João. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Assim se vê que nem todos são dos nossos. Aqui você percebe, depois vocês podem reler isso em casa antes de dormir, vocês percebem nas palavras dor, o sofrimento da comunidade. Olha ali, eles saíram de entre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem não teriam saído. Então você percebe no texto a divisão, né, o que vai acontecer na comunidade, e a comunidade já sofrendo. Qual é o problema que gerou? Nós temos ali, dentro dessa crise da comunidade, ela se divide em 2 grupos. E nós, é comum vocês vão encontrar nesse livrinho que foi dado para vocês, do mês de setembro, o grupo chamado separatistas. Então, o que aconteceu com a comunidade? Depois de anos de caminhada, crescer e tudo mais, e agora começa alguns problemas. Já tinha antes, mas agora piorou. Então nós vamos ter 2 grupos. A comunidade se divide em 2 grupos. O grupo do autor, né? Então o grupo que ajudou a escrever o Evangelho, as cartas e o Apocalipse, e o outro grupo, o tal dos separatistas. Quem tomou a iniciativa da separação? Bom, em todo caso, nós vamos olhar um pouco o problema que gerou isso. A única afirmação possível é a fé a qual alguém adere, que determina a pertença ao grupo. Vamos olhar capítulo 1 de João, que deve ficar um pouquinho mais claro. Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 4, desculpa. 1 João, capítulo 4, versículo de 2 a 3. Você achou? 1 João 4, 2 a 3. Nisto se reconhece o Espírito de Deus. Todo espírito que proclama que Jesus Cristo se encarnou é de Deus. Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já estás agora no mundo. Então, quem que é o anticristo? Quem que é o anticristo? Tá aí. Quem acertar, paga o almoço para nós na próxima festa. Vai. Quem é o anticristo? Está aí escrito nesses versículos. Oi? Quem não tem o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, segundo o texto? Olhem lá, quem não confessa Jesus não é de Deus, que não, mas todo espírito que não confessar Jesus não é de Deus. todo espírito, deixa eu voltar na citação lá, todo espírito, o versículo 2, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio na carne
não é de Deus, é o anticristo. Então qual é o problema? Quem nega as coisas de Deus, né? Quem nega a humanidade de Jesus. Quem nega, quem não confessa que Jesus veio da carne, quer dizer que ele se encarnou, que ele nasceu, cresceu, morreu. Então, o problema que agora surge na comunidade joanina, que é o que nós chamamos do grupo separatista, é a negação da encarnação. E esse é o anticristo. Deixa eu passar aqui. Então, a questão agora é cristológica, envolve a encarnação e a pessoa de Jesus. O homem Jesus é o mesmo Cristo, Deus. O Evangelho, o autor diz sim, o separatista diz não. Eu vou tentar explicar. Isso, vou tentar melhorar isso. No tempo da comunidade joanina, no meio da comunidade joanina, gente que participava, a dificuldade de entender que um Deus pudesse se tornar gente, nascer como nascem nossos filhos, e para piorar, e que um Deus pudesse morrer. Então desenvolveu essa teoria que quando Jesus, o rapaz lá está sendo batizado por João, o Espírito de Deus desceu e assumiu aquele rapaz naquela hora. E aí ele saiu pregando tudo aquilo que nós vimos. Quando ele é julgado e condenado à morte, Deus sai daquele rapaz e vai embora. Quem morreu na cruz foi o rapaz e não Deus. É isso que se desenvolveu no meio da comunidade joanina. A dificuldade de aceitar que um Deus pudesse assumir nossa condição humana. Então se desenvolveu essa doutrina, que aí vai dividir a comunidade, e os membros, as autoridades dessa comunidade, quem cuida do conhecimento da comunidade, vão tentar de todo jeito sanar essa dificuldade, mas o grupo não arreda o pé. E nisso a comunidade se divide, aqueles que ficam a favor desses e aqueles que caminham na compreensão verdadeiramente humano, verdadeiramente divino. Parece absurdo, mas nós muitas vezes vivemos essa fé desencarnada. É só a gente se perguntar alguns aspectos. Alguns acham que a morte de Jesus foi tranquila, a cruz foi tranquila, que ele não sofreu, que se ele pulasse quando o espírito lá, o demônio, mandou pular, ele não ia se machucar. Bom, se ele não se machucasse a hora que ele pulasse do muro ou da torre, ele não era humano. E daí, se ele não é humano, ele também não morreu. E se ele não morreu, ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo. Devíamos estar ali batendo bola com eles, né? Em vão é nossa fé. Então são coisas que e assim, essa heresia tratada como heresia, ela ainda pipoca no nosso meio. Jesus foi tentado. Jesus teve a tentação de transformar as pedras em pão.
Eu falei certo hoje. As pedras em pão. Vocês acham que ele teve a tentação de fazer isso? Teve a tentação, mas ele não fez, não. Não, mas ele teve a tentação. Por que ele teve a tentação? Porque ele estava com fome. Ele é humano. Isso. Ele teve a tentação de pular daquele muro, daquela torre, para que todo mundo visse. Lembra que ele era um homem rejeitado, desacreditado pela uma maioria. Imagina ele pulando do pináculo do templo lá e anjos vindo salvar. Aquilo ia ser um mega evento, ia ser acreditado. Ele queria o desejo de aparecer, de ser reconhecido. Vocês acham que ele teve essa tentação? Tem gente que está meio assim. E daí o demônio disse para ele assim: se você se ajoelhar na minha frente, eu te dou todos esses reinos. Jesus teve a tentação de se ajoelhar diante do capeta? Claro que sim. Então nós não precisamos da tentação. Nós podemos rasgar aquela página e jogar fora. Gente, ter a tentação não significa fazer. Ele foi tentado para mostrar que humanamente, para mostrar não, ele nos mostra a partir desse relato que humanamente é possível a gente resistir à tentação. É esse o sentido. Aí quando a gente diz, não, Jesus não foi tentado, o que nós estamos dizendo? Ele não foi humano. Então aquele problema da comunidade joanina, dos separatistas, a heresia de negar a humanidade de Jesus, a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes ela pipoca no nosso meio, na nossa forma de ensinar e até de olhar para Jesus e a sua vida, né? Então, dentro a doutrina do separatista, o enviado do Pai entrou, aquilo que eu falei, né? Eu já adiantei isso. Dentro desse aspecto, lembra que no Evangelho de João, quando Jesus ressuscita, ele mostra as chagas. Então aí alguns dizem assim, mas o corpo ressuscitado, o corpo glorioso, carrega a marca de dor? Na comunidade joanina é importante mostrar as chagas, para corrigir exatamente isso, para dizer, o mesmo rapaz que morreu na cruz é o ressuscitado. Por isso que lá em João se fala, o próprio Tomé tocar o dedo, viu as chagas, viu o pé perfurado e tudo mais. É para corrigir esse problema de doutrina. Alguns ainda estavam com dúvida. Então, não, o mesmo que morreu na cruz é o ressuscitado. A pessoa humana de Jesus é só aparência dentro desse aspecto. Quer dizer, para Jesus foi fácil. Foi. A dor, lá nos evangelhos sinóticos, Jesus pede, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, ele diz assim, contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Então, quando Jesus diz isso para o Pai, qual era a vontade de Jesus? Ele diz assim, Pai, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a sua. Então eu olho para Jesus e digo, qual era a tua vontade? Eu não quero passar por isso, né? Então, mas ele vai até o fim ao projeto, mas ali mostra, o humano tem medo do sofrimento, ninguém quer sofrer, ele sente a solidão. Você quer mais característica humana que essa? Tem medo, sente a solidão, o abandono, justamente para também mostrar, acentuar, para a gente nunca perder essa dimensão humana.
de Jesus. Por tudo isso, o grupo dos separatistas é chamado de anticristo. Então, anticristo não é o capeta. Anticristo é quem nega a encarnação. Tá? Que muitos usam, né? O anticristo é o demônio. Não, não é o demônio. Anticristo aqui é o que nega a encarnação. Então, essa quarta fase, após o ano 100, o desaparecimento da comunidade joanina. Essa crise com os separatistas foi tão grande, que a comunidade joanina não conseguiu resolver sozinha. Pediu ajuda às outras comunidades, a comunidade de Pedro, a comunidade de Marcos. Membros dessas comunidades se aproximaram da comunidade joanina e ajudaram a resolver o problema. Não tinha mais muito o que fazer. Tomando conhecimento da situação, uma primeira aproximação, e depois foi expulso o grupo separatista. Expulso, modo de dizer, se já está separado, já está fora, né? Então, aqui a Igreja Apostólica põe para fora o grupo, e a comunidade joanina, como nós conhecemos até o capítulo 20, que sem dúvida nenhuma vocês vão ler nas noites até chegar às aulas do professor Cássio, todo o Evangelho de João. Nesta leitura, essa característica da comunidade que deixou sua marca nesse Evangelho, ela desaparece como única comunidade e se mistura às demais. Então, toda essa caminhada. E depois desse momento que vai nascer o capítulo 21 do Evangelho de João. Então, na leitura orientada antes de dormir, vocês vão ler o Evangelho de João, primeiro até o capítulo 20, aí faz uma pausa de uma noite. Na outra noite, lê o 21. Terminando o 21, vocês comecem a ler o Apocalipse, porque eu volto com vocês no Apocalipse, tá? Então, bom, Apocalipse pode ler de meio-dia também, para não gerar pânico, então, mas leiam com calma o Apocalipse. Agora, para a gente refletir e trazer isso também para a nossa vivência. Antes ainda da leitura orante, conversando aqui, alguém disse assim, a questão dos dois João. Lembrando, o João Batista é aquele primo de Jesus, que batizou Jesus e que o Herodes cortou a cabeça. Esse é o João Batista, tá? É o que perdeu a cabeça. O João Evangelista é o discípulo de Jesus. Isso o professor Cássio resolve depois, se ele é o discípulo amado. O João Evangelista, voltando. O João Evangelista é aquele que ficou com a mãe, que está na base do quarto evangelho. Ele é a testemunha que contou, que viu e que ouviu. Então esse é o discípulo. O João, então, agora separando bem, né? O João é aquele que perdeu a cabeça por luxo. A doutrina é a questão da encarnação. Deu para entender a questão do separatista? Qual era o problema? É necessário entender. Se não deu, faz com a cabeça que eu explico de novo. Deu para entender? Negar a humanidade de Jesus, porque era muito complicado aceitar que um Deus pudesse nascer como nascem nossas crianças, na fragilidade humana. E, além disso, que um Deus pudesse morrer. Então, a doutrina era essa.
O que nós vamos discutir agora e que são essas questões, né? Só para a gente trazer presente. Você conhece alguma doutrina distorcida ou desfigurada sobre Jesus? A sociedade hoje prefere Jesus divino, Jesus mais espiritual, das nuvens, bem zen, não sei mais o que, ou um Jesus humano, encarnado. Dê um exemplo. E a nossa igreja? Um Jesus mais espiritual, lá em cima, né? Ou um Jesus humano, encarnado? Dê exemplos. Quais as consequências disso para a sociedade, para a igreja? Que significa dizer que a igreja deve ser mais encarnada? Discutir para a gente poder fazer um plenário disso. Porque se diz hoje, o Papa Francisco diz assim, uma igreja de saída. O que seria uma igreja mais encarnada? É uma igreja que fica fechada, tá? Ou é uma igreja que fala a linguagem dos jovens, que defendem o pobre, que briga pelos direitos? Isso. Então, qual, né? Vamos discutir. Vocês estavam com sono. Minha voz é boa para dormir, então quem cochilou não fique com consciência pesada, porque sempre diz que ela é suave, é boa para dormir. Mas agora vocês vão trabalhar, porque nós queremos escutar isso para a gente fazer uma partilha e até poder fechar essa questão da dificuldade dos separatistas, que vai abrir para o próximo encontro de vocês, que são as cartas, certo? O que seria a doutrina do separatista? Agora que vocês vão responder. Certo? Por proximidade. Acho que o povo está assustado, está muito quieto. Também não é obrigada a responder tudo, mas alguma coisa para a gente partilhar e tudo mais. Gente, não se preocupa, amanhã é feriado. Então, meia-noite para a gente sair daqui não tem problema, tá? Oi? Vocês vão ter que desfilar? Então vai estar. Tá. Vai desfilar amanhã, que chique, né?
Gente, essa primeira, quando fala ali, ó, você conhece alguma doutrina distorcida ou desfigurada sobre Jesus? Agora, se você votar hoje, hoje nós temos a imprensa, tem o cinema, tudo é para desfigurar a imagem de Jesus. Nós, o cinema não tem isso. Não é que seja até dentro do católico, existem as coisas, mas quem é que vai evangelizar, por exemplo, o povo sair evangelizar, você precisa de uma coragem tremenda, porque você precisa incorporar a verdadeira verdade, né? E precisa saber. Mas como que você chega na pessoa, que a pessoa ela está com a cabeça totalmente fora, está dentro daquilo que hoje os meios de comunicação, tudo isso é gravado na gente. Isso. Alguém tinha falado aqui também, mas... Oi? Não falei nada. Não. Mas olha só, que desfigura, concordo plenamente, muita coisa na mídia desfigura, mas no nosso meio também nós desfiguramos muitas vezes, porque quando nós não acolhemos o diferente, ou quando nós excluímos alguém, isso é desfigurar a imagem de Jesus. Né? Bem rapidinho, não está gravando, né, pai? Então, quando dentro desse contexto nós não aceitamos, quando nós falamos mal, quando nós damos contra-testemunho, nós estamos desfigurando Jesus e tudo mais. Eu concordo plenamente. Mas às vezes a gente fala de fora e não olha para dentro, né? Quando às vezes a gente vê alguém na igreja e diz assim: olha, ela estava para comungar, que essa pessoa está pensando? Bom, primeiro, quem é você para falar alguma coisa? Né? Exatamente. Então, isso, às vezes a gente rói por fora, mas dentro a gente tem uma traça que vem desfigurar a imagem de Jesus para esse contexto. O que mais? A sociedade prefere um Jesus divino ou um Jesus humano, encarnado? Quanto mais luz, mais nas nuvens, mais brilhante, mais bordado, eu também acho, porque o Jesus encarnado vai dizer assim: tem que ter posto de saúde adequado, não pode tratar mal uma pessoa, tem que ter escola para as nossas crianças de qualidade, né? Então, se esse Jesus, quanto mais divino e mais longe da realidade, incomoda menos, né? Quanto mais encarnado, mais trabalho dá para nós, né? Porque tem algumas coisas que você também vai ter que dizer: não dá, não dá. Mas e agora? E a nossa igreja? Agora eu não falo. Falar da sociedade é mais fácil. Agora é vocês que falam. A tendência é mais um Cristo divino ou um Cristo mais encarnado, mais humano? Mais encarnado. Deveria, né? E aí o deveria serve para nós, porque o que é a igreja mesmo? Então nós temos nossa parcela de culpa nisso também, né?
Então, como falamos da igreja, deveria ser mais, né? E às vezes o mais fácil é o Cristo cheio de luz, cheio de glória, o Cristo meio que, né? Exatamente. E quais as consequências de uma igreja, por exemplo, com esse Cristo mais divino, mais espiritual? O sofrimento das pessoas mais necessitadas. Isso, sofrimento. O que mais? Alienado, eu escutei meio baixinho. O que mais? Alguém ia falar por aqui? Exclusão. Julgamento. O que mais? Entender errado as coisas. Entender errado. Falar mal dos outros. Isso. Falta de amor. Competição. Isso. E tudo isso nada mais é do que negar o Evangelho. Porque todos esses aspectos é contra o Evangelho. Então, quanto mais se distancia da humanidade, do respeito, da vivência, quando Jesus, em várias situações, diz assim: então tá, vai e faz o mesmo. Amar como eu amei. Ah, legal, boa. Tá, vai ver como ele amou e vai colocar isso em prática. Então os aspectos. E o que significa uma igreja mais encarnada? O que significa quando o Papa pede uma igreja de saída? Dentro da igreja, entre quatro paredes, a igreja saia, divulgar a palavra de Deus para o vizinho, fazer uma doação, fazer uma caridade, se engajar na comunidade, não só buscar Cristo no prédio, mas na comunidade em si. Isso. Primeiro, que aquilo que a samaritana pergunta, é aqui ou é lá? Não é nem aqui nem lá, em espírito e verdade. Então, essa igreja em saída, o cristão se colocar a caminho, entender sua missão, né? O que é a missa? Quando que a missa começa? Oi? Quando eu saio de casa. Quando você sai de casa, quando termina a missa, começa a tua missão. Né? Então, quer dizer, quantos acham, aquilo que eu falei, dentro da igreja é uma coisa, da porta para fora já virou completamente diferente. Gente, só antes de nós encerrarmos, eu apreciei que vocês estavam meio devagar nas perguntas, dei umas cutucadas, mas na verdade a finalidade não era essa. Alguma questão, alguma coisa que não ficou claro, dúvida, eu ouvi alguém falando da questão dos separatistas, deu para entender? Se não deu para entender, tem que perguntar aqui. Porque dúvida tem que tirar aqui. Lá do lado de fora não vai adiantar. E não vai adiantar não vir mais também porque não gostou. Daí não resolve. Pode não gostar, mas volta no próximo que vai ser outro professor. E volta de novo na minha no Apocalipse, que eu digo que vai ser assustador. Não, tô brincando. Não, é que eu encomendei um evento para ficar bem. Mas, gente, alguma pergunta do que nós vimos hoje, alguma coisa que não ficou clara, que precisa ser respondido? Tudo certo. Se quando chegar em casa aparecer alguma coisa no meio da noite, não é para ligar, mas pergunta para o próximo professor, que daí ajuda, certo? Olha,
Eu estou preocupado com as homilias do fim de semana, porque eu acho que esse povo vai dormir nas homilias. Porque eles não vão ter chance de dormir hoje à noite, até eles verem todos os textos indicados. Mas você sabe que lá em Bom Princípio eu voltei, acho que quase 6 meses depois, e teve uns caras de pau que me disseram assim: professora, você acredita que a gente ainda não dormiu? Eu falei antes de dormir. Então significa que não leram, por isso não dormiram. Sim. E se hoje não vão dormir porque vão ler, na próxima é o Apocalipse. Então não vão ler por causa que vão estar assustados, né? Começamos muito bem a nossa primeira das 5 noites. E na semana que vem nós vamos então mergulhar nas cartas de João. Então, se nós pudermos ler as cartas, que são bem curtinhas, não é esse tema que a professora Cruel de hoje deixou, né, um monte de coisa, mas é bem pouca coisa as cartas. Se a gente puder fazer a leitura prévia em casa, vai ser melhor ainda para a nossa aula. Um dos motivos da nossa grande alegria, professora, é ter uma professora hoje à noite. E por isso, as mulheres aqui, que estão em tão grande número, ficaram emocionadas e alegres, né? Então, nós queremos te entregar uma pequena lembrança, uma recordação que traz este carinho deste povo, né? E queremos te presentear, professora. Muito obrigado. E assim, nossa gratidão numa forte salva de palmas. Muito obrigado a você. Na semana que vem, professor.